Eu sei que você já ouviu falar sobre o mito da caverna do Platão. E só pra gente relembrar, vou contar de novo. Bom, tem uma caverna e dentro dessa caverna tem um monte de gente acorrentada. E elas só conseguem ver o lado de fora dessa caverna através das sombras que são projetadas nessa caverna. Então, a realidade para essas pessoas é através desse prisma, através da luz do sol de fora que reflete as sombras de lá de fora dentro da caverna. Então, as pessoas que estão lá acorrentadas, elas se baseiam-se a sua própria realidade diante dessas imagens. Aí, um belo dia, uma das pessoas que estava lá presa conseguiu se soltar e saiu da caverna. Quando ela sai da caverna, a luz do sol é a primeira coisa que impacta ela, porque ela só via sombras. E aí ela saiu da caverna, tá vendo a luz do sol. Então, primeiro meio que cega, né? Sabe quando a gente tá dormindo, que a gente abre os olhos e a gente não tá enxergando direito ainda? Então, mesma coisa. E aí essa pessoa se acostuma lá com a claridade e vai lá ver como que funciona o mundo de fora através da luz do sol, porque até então dentro da caverna só tinha sombra. E aí ela vê as árvores, vê as coisas que tem, a natureza, os passarinhos e fica encantada com tudo aquilo. Meu Deus, aquilo lá que eu tava vivendo não era uma vida. E eu preciso contar isso pra todo mundo. Deixa eu voltar lá na caverna. Aí ele vai lá, volta pra caverna e começa a contar para as pessoas, gente, vocês não têm noção de como que é lá fora, como que é bonito, como que é isso, como que é aquilo. E eu vim aqui soltar vocês e as pessoas, não, não quero. Você tá ficando doido, você tá maluco. Tem muito perigo lá fora, a gente vê pelas sombras. Não, mas não é isso, é tal coisa. Porque eu vi, eu estive lá, vamos, gente, quem vem embora comigo? Ninguém. Claro que esse mito, ele pode ser adequado e adaptado em diversas situações. Para mim, o maior sentido que faz do mito da caverna de Platão com a atualidade, a sociedade que a gente está vivendo, é uma frase também, que eu falo que é a minha frase do ano, que é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que estão sendo enganadas. É do Mark Twain, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, essa frase, e tem tudo a ver com o mito da caverna do Platão. Por quê? Porque a pessoa que saiu da caverna, que está conseguindo enxergar a vida, né, real, ela quer que as outras pessoas acordem também, para usufruir e desfrutar da luz do sol, da natureza, a olho nu, ali, experienciando. Só que essas pessoas, elas estão tão acostumadas a ver a vida através das sombras que, quando uma pessoa vem dizer que aquilo não é vida, elas se assustam. Imagina, você tá ficando louco, você é doido. E é isso que acontece no caminho do despertar da consciência. Conforme você vai galgando degraus na evolução espiritual, energética, e você vai contando para as pessoas próximas, primeira coisa que você ouve é que você tá ficando louco. E tem tudo a ver, né? E eu senti isso na pele, né? Dentro das fases do meu processo de despertar da consciência, de ser taxada de doida, de louca, e continuo, né? Porque eu não consigo ver a vida mais através das sombras, eu tô fora da caverna. E tem tudo a ver com despertar, porque você imagina, uma pessoa tá dormindo, um sono profundo, e você tá numa chácara linda, com aquele café da manhã de hotel, um solzão, piscina, dá pra ver o mar e tal, que não sei o quê. E aí você, na euforia de ver esse lugar incrível e maravilhoso, você vai lá chacoalhar as pessoas que estão dormindo. O que vai acontecer? Elas não vão querer acordar, porque elas estão dormindo. E para elas, naquele momento, é mais importante continuar dormindo, porque não tá preparado para acordar ainda, do que simplesmente acordar e conseguir enxergar aquilo que a outra pessoa tá enxergando. Então, assim, quando a gente fala de CPI das bets, que tá aí, né, rolando em jogos de apostas, é muito de quando você traz essa pauta, as pessoas nos comentários, eu tenho acompanhado isso, de que joga quem quer, aposta quem quer, né, que os influenciadores não estão fazendo mal, que não sei o que é, e isso tem tudo a ver com o mito da caverna do Platão e com essa frase de que é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que estão sendo enganadas. Quando a pessoa é usuária, quando ela é adicto, quando ela tem um vício, o meu pai, ele era viciado viciado em jogos de azar também, mas no caso dele era baralho, dominó. Anos 80, 90 tinha muito isso, os carteados clandestinos, né? Então, e quando eu vejo essas pessoas falando isso, de joga quem quer, não é assim que funciona, né? É uma doença. A própria pessoa não sabe que ela tem essa doença, né? Mesmo meu pai agora com demência, se eu virar para ele e falar assim, você era viciado em baralho, em carteado, ele vai falar que não, que ele gostava. E diversas vezes perdeu todo o dinheiro do mês da nossa família, da minha mãe,
da minha irmã, né, impactou isso na nossa família, esse vício. Então, eu sei, né, minha família sabe quanto que isso é foda, e o que isso tem a ver com o mito da caverna do Platão. De que quando você vai chegar pra pessoa, que você saiu pra ver o sol, e você vai chegar pra ela pra contar que a vida não é isso que ela tá vivendo, ela não vai acreditar em você, porque ela está dormindo ainda, ela está acordada, ela vê a vida através das sombras. Então, a pauta não é você simplesmente falar para as pessoas parem de jogar, porque é uma doença, é a mesma coisa que o alcoolismo, a mesma coisa que um narcótico, que os outros tipos de drogas, enfim. A pessoa não tem consciência, eu estou estudando, né, neurociência, e física da consciência, então a pessoa não tem consciência do prejuízo que ela está acarretando, porque para ela, na hora que ela está jogando, é prazeroso aquilo para ela. Ela não consegue ver que isso vai causar um prejuízo para ela, seja financeiro, seja familiar, porque na minha família, vivendo isso, né, não era o jogo do tigrinho, mas era o jogo de azar também, não adiantava conversar com meu pai. A vida inteira ele falou que ele ia parar, e só parou porque... Aliás, não parou, né? Porque às vezes lá na casa de repouso tem jogo, dominó, essas coisas, ele tá jogando. Isso ele não esqueceu. Olha que foda que é isso dentro da mente da gente. Então o que a gente tem que ter consciência é de que vir trazendo informações e conhecimento para as pessoas para que elas acordem por si. Não adianta brigar, gente. Não adianta gritar. A pessoa não consegue entender. Pensa, você saiu da caverna, você tá vendo tudo bonito, tudo lindo, natureza maravilhosa, e você volta para essa caverna para chamar as pessoas para a realidade e elas não te dão atenção, você é taxado de louco. É exatamente isso que está acontecendo. Quando você vai discutir com um fã da Virgínia, com um fã do Carlinhos Maia, com um fã de Ítalo Santos, que não tem muito a ver, mas que também é podre, você não consegue discutir com uma pessoa dessa, porque ela não tem alcance cerebral, não tem consciência daquilo, ela não tem referência, né? E assim, muitas vezes eu vou jogar porque eu vou mudar de vida, eu vou ficar rico rápido, logo, e aí a pessoa mais perde que ganha. Porque é assim que as casas de apostas ficam ricas. E por isso que os influenciadores que optam por esse tipo de coisa, eles estão milionários. E aí você acha que se você vai jogar, você vai ter a casa igual a deles. Cara, para! Eu sei que não vai adiantar eu querer falar pra você acordar. Eu tentei com meu pai por muitos anos. E não adiantou porra nenhuma. Então como que eu faço pra ajudar essa pessoa? Mesmo que essa pessoa, ela... não entenda aquilo que você tá falando, mesmo assim continua falando. Porque uma hora ela vai acordar. Uma hora vai dar um despertar ali, traz, né? Mas muitas pessoas, mesmo você falando muito, não vai adiantar nada. E às vezes também você tem que discernir entre vale a pena falar ou não, porque aí também tem outras coisas que contam em relação... Mas aqui eu quis trazer o mito para você entender como que uma coisa que foi... né, Platão é antes de Cristo, isso é dele, é o mito da caverna do Platão. Então você imagina, né? Isso está sendo aplicado agora, na atualidade, no ano de 2025. O quanto você consegue trazer um mito tão antigo e conseguir colocá-lo para que as pessoas possam refletir através daquilo. Que esse é o papel da filosofia, você questionar, porra, será que você não consegue parar um segundo? E esse tipo de conversa que a gente tem que ter com essas pessoas, para ver o sofrimento que você jogando tá causando na vida das pessoas. Eu não tô falando só de prejuízo financeiro não, tá, gente? É prejuízo emocional, mental, né, relacional ali da família, da onde você tá inserido. Então, se você já saiu da caverna, quando a gente tem mais conhecimento, a gente tem mais responsabilidade nas nossas ações. Então, alerte as pessoas, conversem sobre essas coisas, tragam essas pautas à mesa na hora das comemorações, na hora dos banquetes, né? Que Platão também é super famoso por causa do livro Banquete, para que as pessoas acordem para isso. Não simplesmente julgar, apontar, joga quem quer. Gente, você está se isentando de responsabilidade, porque é uma doença, não é uma coisa simples. Mas, em contrapartida, tem o ponto, né? De que é mais fácil realmente enganar as pessoas do que convencê-las de que elas estão sendo enganadas.